Então, bom dia. Olha, hoje temos todas as razões para não sorrir em Portugal. Mas antes de ir ao período de ordem do dia e à agenda, como já percebeu, vai ser ocupada em parte por aquilo que aconteceu ontem. E eu gostava de pedir a quem está desse lado que me diga que está a chegar tudo bem do ponto de vista de som e imagem. Fábio Miguel Santos, polegar para cima, quer dizer que está a chegar tudo bem. Luís Gato Soares, polegar para cima também. Bom, então bom dia a todos. Eu gostava de começar pelo período de ordem do dia, dizendo que os gestos das pessoas e dos políticos muitas vezes mostram aquilo que é a sua fibra. Ontem ficámos a saber que o Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Pedro Cisa Vieira, pediu escusa nas matérias relacionadas com as elétricas, nomeadamente EDP, e a oferta pública de aquisição por parte dos chineses da China Three Gorges. Acho muito bem, e só fica bem a Pedro Cisa Vieira. Não é que me surpreenda, como eu já expliquei aqui várias vezes, Pedro Cisa Vieira e eu fomos colegas de turma, eu e outras pessoas. Tenho a melhor impressão dele, tinha quando era meu colega de faculdade e tenho hoje em dia, que é ministro, e já falei com ele várias vezes. Fica muito bem, porque Pedro Cisa Vieira foi sócio da Linklaters, que é a sociedade que está a assessorar a CTG nesta OPA. E, portanto, fica muito bem que ele tome a decisão de se escusar em intervir em matérias que digam respeito a isto. Só fica bem e só mostra a clareza, a transparência e a seriedade de Pedro Cisa Vieira, do Ministro. Bom, vamos lá então à agenda. Como já percebeu, nós não podemos fugir hoje àquela coisa inacreditável que eu nunca pensei na vida ver, que se passou ontem na Academia do Sporting, com violência sobre os jogadores e sobre os técnicos. Você dirá, o que é que tem a ver com isso? O que é que a cor do dinheiro tem a ver com isso? Bom, a cor do dinheiro não trata apenas de questões económicas, trata de assuntos relativos à sociedade. E é nessa condição que eu vou falar aqui, até porque depois há uma implicação económica nisto tudo, como você vai ver mais tarde. Bom, mas dizia eu nunca pensei na vida ver aquilo que vi ontem. E aquilo que se passou ontem tem de nos fazer refletir, que é um dos pontos que eu tenho aqui na conversa. Mas vamos à história. Como é que é possível que um conjunto de pessoas entre por uma academia adentro, exerça violência contra jogadores e contra quadros técnicos do clube? O que eu vou dizer aqui hoje vale para Sporting, vale para o meu clube Benfica, vale para o Porto, vale para qualquer um. Aquilo que se passou é intolerável. É inadmissível. E eu só espero que a Justiça, que pelos vistos já identificou aqueles energúmenos que não têm outro nome, leve isto às últimas consequências. E não é penazinhas, coisas para fazer festinha, não, é penas a sério. Porque muitas vezes, quando se deixa passar este tipo de situação, potencia-se problemas lá mais para a frente. Eu estava naquela final da Taça de Portugal, onde o Very Light passou à minha frente e atingiu um adepto do Sporting do outro lado. Nunca pensei na vida ver aquilo. E naquele dia tomei uma decisão. Dificilmente voltaria a um jogo de futebol quando estivessem em causa clássicos ou derbys. E tomei outra decisão mais importante, que nunca na vida voltaria a levar crianças para um estádio depois daquilo que vi. Porque aquilo não foi só o perigo do Very Light poder cair em cima de qualquer um de nós, caiu em cima daquele desgraçado adepto do Sporting, mas poder um dia atingir crianças. 10 anos mais tarde comecei a mudar de ideias, porque me pareceu que os ânimos tinham serenado no futebol. Hoje estou absolutamente convencido do contrário. Isto leva-me ao segundo ponto, que é: nada disto que aconteceu me surpreende muito. Surpreende a dimensão. Não é o facto disto ter sucedido, a violência. Ou seja, surpreende-me o chegarem lá, invadir uma academia e aquilo tudo. Não me surpreende é haver violência. E porquê é que não me surpreende haver violência? Olha, por uma razão muito simples.
Porque nós temos em Portugal um cluster do futebol que se acentuou nos últimos 10 anos, que tem feito tudo para que isto aconteça. Dirigentes, bom dia, uma fã da cor do dinheiro, dirigentes, comentadores, inclusive alguns deles que aparecem quase todos os dias na televisão, eu já vou falar disto, e inclusive adeptos. Bom, porque a linguagem que certos dirigentes, inclusive presidentes de clubes, utilizam, embora não seja de violência explícita, encoraja alguns atos ou alguma violência. E, portanto, isto não surpreende. O que a mim me chocou ontem mais foi ver como o presidente do Sporting, na entrevista que dá no documento que faz ao canal, não teve o cuidado de ser muito mais explícito, transparente e consequente naquilo que foi. Porque não chega a dizer, bom, foi chato. Não chega a dizer, bom, quer dizer, isto não devia acontecer e tal. E eu já disse, eu já avisei o secretário de Estado, eu já disse a reunir com membros do governo. Não é isto que está em causa. O que está em causa é os responsáveis das direções de clubes serem explícitos, taxativos, consequentes, fechar instalações das claques, por exemplo, dos clubes. Isto não vale apenas para o Sporting, vale para todos. Está a ver? Assim como nós não podemos ter comentadores na televisão, quem se pergunta assim, você acha que a direção se devia demitir? E a pessoa joga de chuta para canto. Não! Tem que se tomar uma decisão. Eu pessoalmente, se fosse dirigente do clube, onde tivesse acontecido aquilo que aconteceu ontem, eu demitia-me na hora. Não era mesmo que eu não tivesse aconselhado à violência. Sabe porquê? Porque há uma coisa que se aprende em ética, que é que aconteceu under my watch. Ou seja, aconteceu durante o momento em que eu exercia cargos de direção e, portanto, como responsável diretivo, tinha a obrigação de ter prevenido uma série de coisas. Está a ver? Portanto, é isto que devia ter acontecido. E não é, eu avisei o secretário de Estado, eu avisei os governantes, isto ia acontecer qualquer dia, não sei como, tirar água, ou seja, tirar o cavalinho da chuva, sacudir a água do capote. Não! Aquilo é o sistema, faz parte disto e é responsável por isto também. E é preciso que se diga estas coisas. E os comentaristas, que eu não sei muitas vezes qual é a razão por que fazem aquelas coisas, ou porque é que tomam estas atitudes, deviam ser ainda mais explícitos, deviam condenar e deviam ter dito assim, olha, o dirigente devia ter dito isto e ter dito aquilo, devia-se ter emitido ou devia ter feito outra coisa qualquer. Não é aceitável o que se passou em circunstância nenhuma. Assim como não é aceitável, nós que já vimos nos últimos meses episódios que davam a entender que alguma coisa grave podia ter acontecido. Olha, cânticos a insultarem e a desejarem isto e aquilo aos adeptos dos outros clubes. Depois o outro responde com coisas, está a ver, não pode ser. O que a gente está a fazer é criar um ambiente propício à generalização da violência. E há uma coisa que todos nós suspeitamos, Deus queira que não aconteça, é que um dia destes acontece uma tragédia a sério. Ontem foi por um triz. Está a ver? Ontem foi por um triz. Mas um dia isto vai acontecer. E nessa altura nós vamos ficar, não é apenas com a imagem queimada no exterior, e eu acho que o país já ficou com a imagem queimada no exterior ontem, mas não é apenas isso. É que um dia alguém dos responsáveis do futebol internacional toma uma decisão em relação a Portugal. Lembra-se o que é que aconteceu em Inglaterra por causa dos hooligans ingleses dos anos 90? Pois, é uma coisa que nos pode acontecer um dia. E já agora vamos para outro aspecto, que é a consequência financeira disto tudo. Bom, eu não sou advogado, mas tenho a sensação que quem foi objeto daquela violência ontem pode, com legítima causa, rescindir o contrato com o clube. Está a ver? Ficou assado. Agora veja, alguns daqueles jogadores do plantel são jogadores de valia internacional, dos melhores do mundo, em algumas posições. São jogadores cujos passos valem dinheiro. Ora, sabe-se a situação financeira da SAD do Sporting, não é? Bem, o que é que você acha que acontece às finanças de um clube e de uma SAD depois disto? É sensato? Bom, eu costumo dizer,
Um dia perguntei a uma pessoa seríssima que tinha um respeito muito grande: olha, já reparou que o clube tal e não sei das quantas estava envolvido em polémicas judiciais? E disse: olha, Camilo, você já está surpreendido? Isso é com todos. Pois, eu estou surpreendido. Não pode ser assim. Este tipo de resposta não é aceitável. Não pode ser assim. O futebol precisa de uma transparência. E são todos. Não é apenas aquele onde se passou aquilo ontem. São todos. E precisa de transparência, nem que ela seja garantida pela justiça. Bom, até por outra razão. Se nós queremos, nós temos o nosso futebol numa decalagem cada vez maior entre Portugal e outros países da Europa. Ora, se a gente quer evitar que este fosse se agrave, seguramente não é desta maneira. E, portanto, vamos ver se todos, governo, dirigentes, sócios, fanáticos, membros de claques e nós que fazemos daquilo um espetáculo bilionário, aprendemos alguma coisa com o que se passou ontem. E que a gente não tenha que estar daqui a uns meses aqui a lamentar uma coisa mais grave, com consequências humanas ainda mais graves do que aquilo que se passou ontem. É o meu desejo como amante de futebol. Bom, vamos lá então para o quarto ponto, diretamente para a economia. Você recorda-se que ontem dissemos aqui que o produto interno bruto provavelmente iria desacelerar. E desacelerou mesmo. Mais do que os analistas mais otimistas esperavam. Bom, o que é que aconteceu? Olha, duas coisas. Primeiro, as exportações desaceleraram. Segundo, o consumo privado também desacelerou. Bom, primeira questão. Isto é para manter? Não se sabe. Em princípio, não. Bom, o que é que isto significa? Que nós vamos crescer menos este ano do que no ano passado? É possível. Se nos próximos 3 trimestres, nomeadamente os 2 próximos, isto não acelerar, é muito difícil depois nós chegarmos ao patamar do ano passado. Até porque também é preciso não exagerar, ou seja, este valor também se deve ao facto do primeiro trimestre do ano passado o crescimento ter sido demasiado elevado. O tal maior crescimento em 17 anos, não sei o quê. Bom, mas há aqui duas reflexões que vale a pena fazer. A primeira é, porquê é que nós não estamos a crescer? Repare, Portugal, atrás de nós, sabe quem é que ficou ontem? A Bélgica, a Itália e a França ficou igual a nós. O resto cresceu tudo mais do que Portugal. E já agora, sabe quanto é que cresceu a Letónia? Mais de 5%. A Roménia, a República Checa, tudo mais de 3,5%. Esta gente é do nosso campeonato. Alguns estavam atrás de nós. E alguns deles já estão à nossa frente. E, portanto, isso faz-lhe perguntar uma coisa. Porquê é que os outros, apesar de estarem na mesma conjuntura que nós, estão a crescer mais do que nós? Vou lá. Alguém está a fazer coisas certas. E nós não estamos. E aqui vem à baila aquela questão das reformas estruturais que a gente fala aqui muitas vezes. Para nós termos crescimento mais elevado, é preciso que o Governo faça reformas. Já viu alguma? Não viu, pois não? Pois, o problema é este. E, portanto, nós temos aqui, malta, já agora só um pormenor. Reparou que ontem não houve foguetório nos jardins do Ministério das Finanças? Lembra-se quantas vezes o Sr. Ministro das Finanças fez ali umas conferências de imprensa improvisadas nos jardins, com ar triunfal e tal? Pá, não fez ontem. É pena, porque as pessoas devem dar a cara também, quando as coisas não correm bem, não é? Bom, eu não estou a dizer que isto vai ser uma desgraça este ano. Não acho que vai ser uma desgraça. Mas há uma coisa que eu sei, nós não estamos a fazer nada para chegar ao clube da Letónia e da República Checa. E não venham com tretas. Não estamos. E bem podem alguns membros do Governo, como o Sr. Ministro da Segurança Social, dizer que estão a fazer reforma. Não estão a fazer reforma nenhuma. Coisa nenhuma. Bom, último ponto desta parte financeira. Com o PIB a crescer menos, a receita fiscal vai ser inferior. Ou pode ser inferior se isto não acelerar nos próximos trimestres. Já viu qual é a pergunta, não é? O que é que vai acontecer àquela folgazinha tão querida do Bloco de Esquerda e do PCP? Adivinhou? Se a coisa não acelerar, isto desaparece. E acaba a discussão sobre a folga. Está a ver porque é que nós precisamos de folgas? É para isto. Porque nós nunca sabemos como é que as coisas se comportam. Uma lição que temos tirado ontem é, quando alguma coisa começa a correr mal, nomeadamente com as exportações, e pode correr porque nós não sabemos o que é que vai acontecer com o cenário internacional, e isto fica tudo a descoberto. É aquela coisa que lhe contei ontem, você está a nadar nu. Se a maré baixa, você fica com tudo à mostra. Está a ver? É este o problema.
Já agora só uma ponta final, porque eu já percebi que há aí um comentáriozinho. E porque já percebi aqui, entretanto, um comentáriozinho privado. Que alguém me dizia assim, mas você está aqui a falar contra o Sporting. Não é contra o Sporting. Está a perceber? Não é contra o Sporting. Eu vejo jogos de Benfica Sporting ao lado de Sportinguistas. Não acontece nada, ninguém se insulta. Não é nada contra o Sporting. É contra a violência. É contra a imbecilidade. Está a perceber? E para o menino que me mandou aqui uma mensagem em privado. Bom, e para si tenho só uma pergunta. Eu sei que nenhum dirigente é santo, mas você já reparou como isto não aconteceu noutros clubes? Já viu isto acontecer no Olival? Já viu isto acontecer no Seixal? Já viu isto acontecer no Braga? Ou noutro clube qualquer? Não aconteceu, pois não? Portanto, se calhar é bom tirar algumas relações disto. João, eu não vou dizer o último nome, que é um bocado chato, porque ele mandou uma mensagem em privado. Mas é para o João. Esta resposta é para o João. Está a ver? Não aconteceu com outros, pois não? Does it ring a bell? Hã, João? Does it ring a bell? Bom, então é bom que a bell ringa, toque ainda cabecinha cedo. Porque um dia é tarde para prevenir coisas destas. Está a perceber? Bom, vamos ficar por aqui. Eu quero pedir desculpa. Ontem não houve pontapé de canto. E porquê? Porque, como sabe, isto começou a hora aqui a ver com pontapé de canto. E eu preferi esperar para ver onde é que as modas iam parar. E, portanto, hoje, por volta das 4 da tarde, eu vou estar com o António Tadeia a falar sobre futebol e, naturalmente, isto virá à baila. Já agora, o Think Tank era para ser amanhã, por impossibilidade de um de nós, vai ter que ser antecipado para hoje também. Será por volta das 8h30. Bom, eu vou agradecer-lhe, está desse lado, vou-lhe só pedir para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais e até logo, às 16 horas e às 8h30. Fique bem e conto consigo mais tarde.